Vamos iniciar o nosso estudo de hoje entrando na segunda parte desse nosso livro, Depois da Morte. Na primeira parte nós falamos sobre as crenças e negações, abordamos as principais crenças no decorrer da história, falando sobre as religiões e a doutrina secreta, o aspecto secreto de cada religião, que somente aqueles que tinham um estudo mais aprofundado eram capazes de compreender. Falamos sobre as religiões da Índia, do Egito, Grécia, da Gália, do cristianismo. Falamos também um pouco sobre o materialismo e sobre o positivismo, que eram duas ideias bastante presentes naquela época e na atualidade também, só que de uma forma um pouco mais branda, um pouco mais transformada, vamos dizer assim, conforme nós estudamos. Falamos sobre a crise moral e agora nós vamos entrar na segunda parte do livro, que trata dos grandes problemas. Esses grandes problemas dizem respeito ao universo e Deus, a vida imortal, a pluralidade das existências, o alvo da vida, as provas e a morte e objeções sobre essas questões. Depois a gente vai entrar nas terceira, quarta, quinta parte, depois o resumo e a conclusão. Nessa primeira parte, que trata dos grandes problemas, nessa segunda parte, ou no primeiro capítulo dessa segunda parte, nós tratamos do universo e Deus, que é o item número 9. Então é ele que a gente vai abordar hoje. Então, quando a gente filosofa e fala que nós literalmente estamos pensando sobre questões do universo, questões de Deus, que são temas assim que a gente tem que deixar o nosso pensamento devagar para tentar alcançar, né, um pouquinho que seja dessas ideias, é o que Leon Denis faz aqui. E ele traz aqui alguns argumentos interessantes, justificando a importância de nós pensarmos a respeito dessas ideias, de nós questionarmos sobre as nossas próprias crenças. Então temos aqui o universo e Deus. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudarmos as leis da natureza, se procurarmos os princípios das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisarmos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda a parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis estabelecidas segundo um plano denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois que seres passageiros limitados no tempo e no espaço não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, cumpre remontar ao ser gerador de todas as coisas. Não poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser. Mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres. É o Pai de todos e a própria origem da vida. Personalidade não deve ser entendida aqui no sentido de um ser com uma forma, porém sim como sendo o conjunto das faculdades que constituem um todo consciente. A personalidade, na mais alta acepção da palavra, é a consciência. Assim que Deus é antes a personalidade absoluta, e não um ser que tem uma forma e limites. Deus é infinito e não pode ser individualizado, visto é separado do mundo, nem existir à parte. Né? Então aqui, quando nós falamos sobre Deus, na ideia de Deus, nós pensamos primeiro numa personificação. Nós pensamos numa personalidade. E quando nós falamos nessa personalidade, no nosso entendimento mais simples, nós
pensamos num Deus com características humanas, com características físicas, né? E aqui o que Leon Denis coloca para nós, ele fala exatamente isso, né? Ao contrário disso, né? Não pode ser entendida num ser com uma forma, e sim no sentido do conjunto das faculdades que constituem o todo consciente, né? Isso nós falamos então um indivíduo com, aliás, um ser com vontade, um ser com intenções determinadas, né? Então a gente vê que isso não é o acaso. O acaso não tem vida própria, né? Então, pelo contrário, o acaso simplesmente age segundo as circunstâncias, segundo os impulsos. Mas aqui nós vemos que Deus é entendido, então, como um ser que tem a sua própria personalidade, tem uma estrutura também que nós desconhecemos. Mas, de um modo geral, é um conjunto de faculdades, como Kardec lembra, né, na sua mais alta expressão, que tem essa consciência, né? Então aqui, antes, né, é a personalidade absoluta e não um ser que tem uma forma e limites. Deus é infinito e não pode ser individualizado. Isso é, separado do mundo, nem subsistir à parte. Então Deus não é como nas características das divindades que nós temos hoje nas diversas religiões do presente e do passado, imaginar Deus como sendo um ser, né, um indivíduo limitado, restrito, individualizado, porque essa individualização seria exatamente a limitação de Deus. Porque quando ele se individualiza, como todos nós somos indivíduos, nós nos separamos uns dos outros, assim como nós estamos separados hoje. Cada um separado, cada um tendo a sua própria consciência, o seu próprio desejo, a sua própria vontade. E Deus, se por acaso alcançar essa individualização ou se rebaixar a essa individualização, ele perde exatamente a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência, que são os três elementos essenciais que caracterizam Deus. E continua. Quanto a não se cogitar do estudo da causa primária, como inútil e incognoscível, conforme a expressão dos positivistas, perguntaremos se a um espírito sério é realmente possível comprazer-se da ignorância e das leis que regulam as condições de sua existência. A indagação de Deus impõe-se, pois, que ela é o estudo da grande alma, o princípio da vida que anima o universo e reflete-se em cada um de nós. Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral, e sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. A crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem nas suas provações. É a consolação, a esperança daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como uma aurora, ela ilumina com seus brandos raios a alma dos desgraçados. O Leon Denis ele nos traz aqui um detalhe interessante da sua época, do contexto em que ele vivia, em que era um debate que existia entre aqueles que poderiam ser considerados como espiritualistas, ou seja, todos aqueles que seguiam uma religião que tratava do espírito, que tratava da continuidade da vida, que tratava da própria existência de Deus, oposta ao debate, né, aos argumentos apresentados pelos positivistas, ou pelos materialistas ainda, aqueles que diziam que você não pode. Né, os primeiros materialistas diziam que não existe nada além do mundo físico. Já os positivistas diziam que para acreditar em alguma coisa além da matéria, há necessidade de provas. Então os positivistas diriam exatamente isso, que é inútil e é incognoscível, quer dizer, incompreensível, tentar entender a existência de Deus, sendo que não se pode ter nenhum elemento que comprove a existência de Deus. Por isso ele falava, é inútil ficar perdendo tempo tentando imaginar onde está Deus, como é Deus, de onde ele veio, quais são as suas vontades. Mas Leon Denis coloca aqui, a nossa intenção, na verdade, não é fazer essas mesmas perguntas que a ciência faz, mas é compreender exatamente essa relação que existe entre todos nós, espíritos que somos, com Deus. Né? Então aqui para nós é mais uma forma de reconhecermos a ação das leis que regem o mundo físico e das leis que regem o mundo moral.
que é exatamente isso que, né, são esses dois elementos que atuam diretamente, seja no mundo físico, na nossa vida, seja no mundo espiritual. A Cindizinha perguntou aqui, deixa eu ver o que aconteceu com os neurônios dela. Sobre o Leandro diz que, mesmo não podendo ser individualizado, Deus continua sendo único. Mas quando ele fala em único, Cindizinha, ele fala em termos da grandeza, né? Ou seja, é a única entidade que pode alcançar todo esse potencial, né? Como colocado naqueles 3 elementos que eu falei para vocês, né? A onisciência, conhecimento absoluto de tudo o que acontece em todos os lugares do universo. A nossa mente não consegue comportar um ser que seja capaz de fazer isso, mas é assim que nós entendemos a natureza de Deus. Onisciente, onipotente, que tem ali o poder absoluto de criar todas as leis, de fazer com que o mundo funcione de acordo com a sua vontade, e onipresente, que ele é capaz de se espalhar por todos os seres, por todo o universo. Então não conseguimos ainda fazer uma comparação, porque como a gente tinha comentado numa outra oportunidade, nós só conseguimos raciocinar em cima dos elementos que o nosso cérebro compreende. Ou seja, aquilo que as nossas percepções do mundo físico, do mundo material, conseguem compreender, né? Então nós temos hoje, a gente olha à nossa volta, tem as experiências das nossas vivências, tem o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente consegue somente raciocinar em cima desses elementos. O que foge disso vai além da nossa compreensão. Então nós sabemos da existência, sabemos de quais são as capacidades, né, de uma entidade como Deus, mas não conseguimos assimilar isso, não conseguimos raciocinar em cima disso porque nós não compreendemos. É mais ou menos aquela conversa que a gente teve da outra vez, que eu trouxe para vocês os elementos da física, né, que a gente falava assim, nós conseguimos compreender os minutos, os segundos, o dia, a semana, o ano, até a década, mas quando nós falamos, por exemplo, de um século, já fica um pouco complicado, porque aí os números já começam a fugir da nossa vivência. Você não consegue compreender um século porque você não viveu um século. Quando você fala no milênio, fica pior ainda. Quando a gente fala da eternidade, então a coisa complica. Quando nós falamos de velocidade, você sabe quantos quilômetros por hora um carro é capaz, mas quando você fala da luz, que vai a 300 mil quilômetros em um único segundo, e de repente você viaja 4 anos nessa velocidade para chegar numa outra estrela, a nossa mente já não consegue comportar. Então são dados que nós temos, que a gente anota, a gente sabe que existe, mas isso não se torna racional para nós, ou racionalizável. A gente não consegue processar essas ideias. Quando se fala sobre a natureza de Deus, é a mesma coisa. Como é que a gente vai falar de uma entidade que se distancia daquilo que nós somos? Então, quando fala que Deus é único, significa que ele é aquilo que atinge esse máximo de conhecimento, esse máximo de presença e esse máximo de poder. Mas ele não é individualizado como nós somos, porque, do contrário, o indivíduo, como o próprio nome diz, indivíduo, ele está individualizado. Consequentemente, ele está fechado dentro dos seus próprios limites. Significa que eu não consigo invadir a vida de vocês e vocês não conseguem invadir a vida as nossas vidas uns dos outros. Então, quando se fala em Deus, ele é único porque é o único que chega nesse potencial, mas ele não é individualizado porque ele não está limitado. E nós não conhecemos essas nossas as limitações de Deus. Não adianta a gente querer quebrar a cabeça para entender até onde Deus pode ir. Quando a gente falava, por exemplo, sobre as crenças religiosas na Idade Média, nós lembramos que a Terra era o centro do universo. Assim pensavam os religiosos e assim pensavam alguns, né, cientistas da época. Aí depois, sendo a Terra o centro do universo e acreditando naquelas duas forças espirituais existentes no universo, que era Deus, né, que eram Deus e era o diabo, por exemplo, os dois estavam concentrados aqui. O diabo morava no interior do nosso planeta e Deus estava presente no nosso planeta, tanto que Deus reencarnou aqui, ou Deus encarnou no nosso planeta na figura de Jesus. Depois a Terra saiu do centro do universo e o Sol passou a ser o centro do universo. Depois nós compreendemos que o Sol não era o centro do universo, mas que era uma galáxia, depois um conjunto de galáxias e depois nós temos o universo. Deus está aonde exatamente? Se nós individualizarmos Deus, nós voltamos para esse período da Idade Média.
quando acreditávamos que Deus poderia ser representado por Jesus, por exemplo. A individualização de Deus é hoje, como nós percebemos, algo comum nas religiões tradicionais. Quando você fala no catolicismo que Deus é Jesus na Terra, se Deus é Jesus na Terra, o que aconteceu com o resto do universo enquanto Jesus estava aqui? A gente já começa a colocar em xeque esse pensamento, ou esse dogma, até mesmo da Santíssima Trindade, como acontece no catolicismo, e que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são a mesma coisa. Nós estamos individualizando. Da mesma forma que no passado, nós individualizávamos Deus através das imagens. Então, através da doutrina espírita, quando os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós percebemos que eles não fazem nenhum tipo de referência a uma personificação ou a uma individualização. Eles simplesmente falam de uma inteligência que se encontra permeada por todo o universo. Como essa inteligência funciona, já que nós não conseguimos pensar dessa forma, porque a nossa mente ainda está restrita. Você vê um pernilongo, você fala, esse pernilongo é um indivíduo. Se você vê aquela nuvem, com os insetos voando na sua cabeça, você vai falar assim, eu estou vendo vários indivíduos. Até mesmo no inseto, até mesmo numa bactéria, nós estamos aprendendo a individualizar os seres. E quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Foge desse nosso entendimento. Então a gente fica assim, Deus está em tudo, Deus está em todos, e Deus está o tempo todo, porque Ele é eterno. Como é que nós vamos entender isso? Guardemos apenas essas informações. No mundo espiritual, nós teremos possibilidade de expandir a nossa mente, quando nós voltarmos ao nosso habitat natural, que é exatamente o mundo imaterial, nós teremos condições de expandir a nossa mente e termos uma compreensão maior. Então, por enquanto estamos restritos aqui ao mundo físico, as informações chegam para nós de uma forma inicialmente quebrando essas barreiras do nosso raciocínio. Então, se eu achava que Deus era um indivíduo, um ser único e individualizado, eu tenho que quebrar essa ideia. Eu já sei que não é assim. Eu posso não entender como ele é na realidade, mas eu já consigo compreender aquilo que ele não é. Então, na verdade, a gente é mais ou menos, quando a gente faz uma prova, presta um vestibular, um concurso, e você começa a encontrar várias alternativas que você não encontra a resposta. O que a gente faz? Começa então a eliminar as possibilidades, aquilo que nós acreditamos estar errado. Então nós trabalhamos por exclusão. Então a gente vai tirando aquilo que nós compreendemos que Deus não se limita, Deus não se restringe, e o que sobrar é aquilo que Deus vai então se tornando. Mas aí, esse que sobrar não significa que nós compreendamos ainda. Vemos assim a dificuldade que é compreender Deus, pela sua própria natureza. Porque Deus não é um espírito como nós entendemos, um princípio inteligente individualizado do universo. Ele foge a esse padrão. E quando foge a esse padrão, foge também da nossa compreensão. Por isso, então, ele é único dentro da sua capacidade. Como Kardec coloca, ele diz assim para nós, que se tivesse outro Deus, que tivesse o mesmo poder, Deus não seria Deus, já que Deus ele representa tudo. Aí, como Kardec coloca, que ele é imaterial, ele é ilimitado, ele é onipotente, soberanamente justo e bom. Então Deus consegue comportar todas as virtudes, todas as qualidades, todas as características na sua expressão máxima. Para nós é o máximo que a gente consegue alcançar. Então, em termos de informação, ótimo, nós temos uma descrição do que é Deus. Em termos de compreensão, aí a coisa já modifica um pouco, porque do nosso ponto de vista, não conseguimos entender. Seria mais ou menos, tirando Deus, quando a gente fala sobre nessa questão espiritual, vamos entrar na astronomia, na astrofísica, e falar um pouquinho sobre o universo. De que forma que nós podemos entender o universo? Quais são os limites do universo? Será que o universo tem limite? Aí nós encontramos alguns físicos aqui no nosso planeta, aqui na nossa sociedade, que arrogantemente falam assim, não, porque o universo acaba em tal ponto, o universo começa em outro ponto. Então são teorias. Então são formas que o homem procura para tentar encontrar, como no passado os navegantes tentavam imaginar onde que o mundo acaba, imaginando que o mundo era plano, até entender aquela ideia do geocentrismo, ou melhor, do
da circunnavegação, de fazer aquela navegação numa circunferência. Então, enquanto o planeta era entendido como algo plano, ele tinha um fim. E aí, então, aqueles que acreditavam que não era plano, começavam, então, a arriscar um pouco mais, a ousarem novas descobertas. Então, os astrônomos fazem a mesma coisa, imaginando que o universo tem limites. Nós temos outros que começam a trazer teorias de mundos paralelos, como teoria das cordas, como outras dimensões, né? Então, que nós temos ali tantas dimensões a partir de outra dimensão, que nós temos outros universos, são teorias que estão sendo apresentadas. E quando nós entramos nessa questão espiritual, nós também procuramos teorias, desde aquelas mais primitivas, acreditando que Deus se encontrava na pedra, no animal, na planta, na chuva, no sol, até aqueles que falavam que Deus era um ser espiritual que habitava o nosso planeta. Depois Deus se tornou, então, esse, né, uma entidade presente em todo o universo. Então, a gente vai ficar discutindo aqui durante muito tempo, tentando entender a natureza de Deus, né? Mas o ponto fundamental, aquilo que nós entendemos de um ponto de origem, foi aquilo que a Gênese trouxe, não a Gênese espírita, mas a Gênese bíblica. Quando dizia que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fizemos aquele entendimento inverso, fazendo com que Deus se parecesse com o homem, e não o homem, na sua essência espiritual, se afinizasse com Deus. Então hoje a doutrina nos traz essa ideia exatamente, tirando essa personificação de Deus e fazendo com que nós, como espíritos, nos elevemos para nos assemelhar a Deus na sua natureza, já que nós partimos de Deus. Né? Se você parte de Deus, significa que você tem um pedaço de Deus, vamos dizer assim. E aí então nós estamos começando a tentar entender um pouquinho mais essa natureza. Deixa eu ver aqui... a Média colocou, né, cai num poder inexplicável, ainda inexplicável para nós, né? Deixa eu ver, o Braço colocou, né, hoje sabendo do universo paralelo que nos rodeia, já é de um bom tamanho. Sabendo do universo paralelo, mas não se tem provas disso, né, Braço? São teorias que são apresentadas, como eu falei para vocês. Da mesma forma, a teoria do Big Bang, a teoria da expansão do universo, são teorias. Nada ainda foi comprovado. Nós temos duas teorias que falam sobre a existência do universo. Uma teoria que fala do Big Bang, em que ouviu aquela explosão inicial, há aproximadamente 14 bilhões de anos, aí o universo foi se expandindo, bababá, numa fração de segundos, toda a matéria foi constituída. São ideias. Mas existe uma outra corrente que diz que o universo sempre existiu, que ele não teve começo. Aí a gente, claro, busca, através de um cálculo matemático, imaginando que tudo tem um começo. Você nunca pode pegar alguma coisa que sempre existiu, né? Cientificamente você não tem como aceitar isso. Mas existem aqueles que são não religiosos, mas podemos dizer que são pensadores, né, dentro dessa área da astronomia, que pensam que o universo sempre existiu. Fernanda colocou, né, se a espiritualidade nos colocou com inteligência suprema, já aí seria uma definição... Só um pouquinho que desceu aqui. Bom dia, Nancy, bom dia, pessoal. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Está aqui. Já seria uma definição da unicidade, a nível do Criador, né? Nada está acima dele, mas compreendê-lo, estamos ainda incapacitados, né? Então, como Kardec coloca, Deus é Deus porque ele é o máximo. Se alguma coisa se assemelhasse a Deus, então ele não seria o máximo e teria uma outra coisa que nós desconhecemos que está acima dele. Então também são ideias, né? Então, para quem quiser tentar entender um pouquinho, raciocinar sobre Deus, né? No livro A Gênese, Kardec fala um capítulo próprio sobre Deus, que você pode não compreender Deus, mas você começa então a definir a origem pelas suas causas, né? Ou melhor, os efeitos pela sua causa. Então Deus é exatamente essa causa primária, e os efeitos é tudo aquilo que é criado. Então é uma forma que Kardec coloca, né, que o nada não criou nada e que tudo tem uma causa. E esses são dois axiomas que são fundamentais, ou seja, dois pensamentos que você não pode discutir. O nada não criou nada e tudo tem uma causa. Tudo que é inteligente tem uma causa inteligente. Então, parte-se do princípio de que existe uma força, né, que cria tudo isso, ou uma inteligência que cria tudo isso. A Fernanda lembrou também que é limitado para cada universo em si, mas infinito como universo global, poderíamos dizer assim, né? Sim, né? Mas eu acho que nem limitado, essa expressão limitada, Fernanda, já seria complicado para a gente usar
né, com Deus, porque a ideia de limitação, quando você fala assim, algo limitado, de imediato a gente coloca um paredão em volta. Coloca ali muros em volta para dizer assim, ele tem então, assim como uma célula é limitada porque ela tem a sua membrana, assim como um terreno é limitado porque ele tem a sua cerca, né? E quando fala Deus que tem a sua limitação, mas e se o universo não for limitado, né? Aí que é o problema. Qual é exatamente o limite do universo? Será que ele tem limites? Então, falar que o universo, que Deus é limitado dentro do universo, significa falar que o universo também tem limite. E nós não temos como falar sobre isso. Não temos como fazer nenhum tipo de afirmativa a esse respeito. Por isso é complicado a gente falar sobre esses temas sem que a nossa compreensão alcance, né? Não, você colocou que Deus fica limitado dentro do universo nesse caso, né? Deixa eu voltar aqui que você falou. Voltar aqui, você colocou ali, limitado para cada universo em si, né, mas infinito como universo global, né? Deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer forma, né, vamos lá, a questão da compreensão de Deus, né, os universos, né, nesse caso, tem ali os seus próprios limites que a gente não compreende, se você partir do princípio de que existem universos paralelos. Então, para você aceitar uma definição, você precisa inicialmente, né, como princípio, entender essa questão da quantidade de universos que existem, da quantidade de dimensões. É a teoria das cordas que eu falei para vocês, que são 7 cordas, cada corda representando o universo, né? Então aí nós precisaríamos também trazer esse limite. Mas se eu acredito no universo como sendo um único, como é que eu posso dizer? Não vou nem dizer único espaço, mas a única estrutura existente, né? Então você pode dizer que ele é ilimitado. Então, para nós é muito difícil, né? Hoje a ciência procura trazer essa definição, as religiões procuram trazer essa definição, e a filosofia também procura. Mas ainda, todos nós ainda não conseguimos compreender. Para ter uma ideia, os espíritos daqueles que alcançaram um grau de elevação maior, que são capazes de expandir suas consciências, que são capazes de se conectar com outras entidades mentalmente, que são capazes de se deslocar pelo universo, esses teriam uma noção superficial da dimensão do universo. Mas nós aqui, nós ainda estamos restritos, limitados, né, aproveitando essa palavra que a gente está usando hoje, limitados aos cálculos, limitados às teorias e limitados aos nossos instrumentos. E da mesma forma também limitados à nossa própria inteligência. Enquanto tivermos restrições, nós não conseguiremos ir além. O resto é tudo fantasia. No passado nós tínhamos todas as mitologias. Basta ler um livro, né, pegar ali o índice, não precisa nem ler o livro, mas um índice que fala sobre mitologias, nós teremos ali cada grupo de indivíduos, cada sociedade, cada civilização, apresentando uma teoria para a origem do universo e para a origem dos próprios seres humanos. Só que no passado eram teorias alegóricas, né? Como no caso da mitologia hebraica, que falava de Adão e Eva, a mitologia nórdica, que falava de Odin, a mitologia greco-romana, que falava de Júpiter, ou Zeus, e outras mitologias que temos aí pelo mundo afora, desde a mitologia indiana, das mitologias primitivas, cada um trazendo ideias de como surgiu o universo. Hoje nós temos a ciência que procura, de um modo racional, apresentar uma resposta para tudo isso. Mas quando os cálculos não alcançam, não vão além daquilo que podem, aí então o homem começa a criar suas teorias. São mitologias, ainda que sejam mitologias racionais. Como é que é possível comprovar, por exemplo, que há 14 bilhões de anos houve uma explosão? Os cientistas têm os seus cálculos, mas são apenas teorias. Aí todos começam a entrar em consenso para poder fazer, não, nós concordamos com essa ideia. Nesse momento é a ideia que nós temos à disposição. Mas vimos ali que tem uma corrente que não segue essa ideia, que fala exatamente da eternidade do próprio universo também. Né? Mas vamos lá. E como Carl Sagan diz, né, ele sempre coloca em dúvida isso, por ser um materialista, né, ele sempre dizia que se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né, aquela pergunta básica de todo materialista. E aí nós não vamos ter respostas. Né, porque nós não conseguimos nem compreender Deus na sua essência atual, na sua atual condição. Imagina falar sobre a sua origem, falar sobre a sua eternidade, a sua
a sua constituição. E lembrando que existe uma diferença significativa, nós usamos duas palavras que se assemelham, mas que na verdade têm significados diferentes. É o caso, por exemplo, de eternidade e imortalidade. Muita gente pensa assim, mas Deus é imortal. Deus não é imortal. Porque imortal é aquele que nasce e não morre. O eterno é aquele que não tem nascimento, não tem começo e não tem fim. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um ponto de origem, mas não temos um destino. Mas quando você fala sobre Deus, aí a gente já entra numa questão de algo que sempre existiu. Nós não conseguimos comportar esse tipo de raciocínio ainda na nossa condição atual. Quem sabe um dia, né, sendo um espírito puro, por exemplo, como sendo essas grandes consciências que se encontram no universo, que estão em perfeita sintonia com o pensamento divino, eles têm essa compreensão. Nós ainda aqui, impossível. Seria como se a formiga tentasse entender quem somos nós, seres humanos. Ela mal tem consciência de si mesma. Nós, seres humanos, mal temos consciência de nós mesmos. Não conseguimos entender de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da nossa vida. Imaginemos tentar adentrar na essência de Deus. Braz lembrou aqui que Kardec referiu-se a Kardec como sendo o incriado, que seria exatamente falar sobre a eternidade. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu fazer aqui uma configuração, pronto. Vamos lá, a Fernanda colocou, se partimos do pressuposto que cada um é um universo em si, cada dimensão um universo na sua própria criação, podemos pensar que um universo global, não. Interessante. Então, não sei se a palavra universo global seria definido, mas seria algo desse sentido, seria dessa forma. Algo que englobaria todas essas dimensões, todas essas cordas, ou todos esses universos. Seria assim uma definição correta. Bom trabalho lá, Filomena, bom trabalho para vocês lá. Se pensarmos aos Cristos que criaram os diversos planetas, nós como seres imortais em pluralidade de existências, dá até para pensar nesse universo de Deus, dá para seguir esse raciocínio. Então são formas que a gente vai tentando encontrar qual é o melhor entendimento que nós podemos ter a respeito do universo de Deus a partir dessas várias linhas de pensamento. Então é um começo. Vamos em frente. Sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis, como Leon Denis falou dos positivistas, que pedem, já que você acredita em Deus, então me prova. Então a gente, como viu, não é assim que nós vamos conseguir provar, mas vamos em frente. Deus não se manifesta aos sentidos. A divindade ocultou-se em um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é o mais nobre e mais fecundo exercício da nossa faculdade de pensar, e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Porém existe em nós uma força, um instinto seguro, que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Aqui é bacana esse raciocínio de Denis, porque ele diz assim que o fato de você acreditar em Deus já é uma questão de fé, e todos nós somos impulsionados por essa fé. Mas muitas vezes nós utilizamos a razão para fazer com que essa fé se torne mais sólida, mais concreta. E aí nós temos dois caminhos interessantes. Nós temos o caminho daqueles que, através do raciocínio, conseguem de fato fortalecer suas crenças, não mais acreditando numa fé cega, dizendo simplesmente que acredita porque disseram que acreditar. Mas ele processa essas informações e ele fortalece a sua fé, fortalece a sua crença. Como nós temos outros que, quando começam a pensar, diminuem a força de suas crenças. E aí acabam se tornando, não ateus, porque o ateísmo ele é quase que como eu falei para vocês, é uma contramedida agressiva, arrogante, contra as religiões da atualidade. Então, na verdade, o ateísmo é uma briga entre os homens e a religião.
Deus não tem nada com isso. É que acabou sobrando para Deus, já que Deus é o elemento principal de todas as religiões. Então, na verdade, quando eu me coloco como ateu, eu falo assim, eu sou ateu porque eu não acredito nessas coisas que falam por aí. Lembra que eu falei para vocês fazerem uma pesquisa? Procurem na internet e coloquem assim, depoimento ateus. Vocês vão ver que pessoas vão dar depoimento em alguns sites justificando do porquê serem ateus. E, inevitavelmente, tem ali religião envolvida. Né? Pois é, Marco Aurélio, bom dia. Né? Sou ateu, graças a Deus, né? Como diz assim a outra lenda também, não existe ateu dentro de uma trincheira. Né? Todo mundo fala, pelo amor de Deus, socorro, meu Deus. Mas, como a gente lembra, então existem dois caminhos. Existem aqueles que, pelas experiências pessoais que viveram, fortalecem suas crenças. Como a maioria de nós. Nós começamos a estudar sobre Deus, sobre as leis, começamos a estudar sobre a própria criação, e a gente fala, de fato, existe uma inteligência superior que rege tudo isso. Então é uma forma de nós nos convencermos ou nos tornarmos convictos, é também uma coisa também, né, Brás? Principalmente quando chacoalha. Então é uma forma de nós nos tornarmos convictos daquilo que nós acreditamos. Então eu acredito em Deus por causa desses argumentos, por causa desses elementos. Leon Denis coloca no livro O Grande Enigma, esse grande enigma trata exatamente da natureza de Deus. E aí, então Leon Denis começa a colocar, como é que você pode explicar que Deus não existe quando você vê a beleza da natureza, quando você vê a beleza das estrelas, quando você vê a beleza das montanhas, tudo isso sendo criado do nada? Então você fala assim, bom, já que o nada não cria nada, alguma coisa criou tudo isso. Então já é uma forma de você começar a seguir nesse caminho da racionalização da fé. E isso não diminui nada a sua força, pelo contrário. Agora, tem aqueles que vivendo experiências pessoais, que normalmente são experiências traumáticas, experiências negativas, experiências que não trazem respostas. Esses, através desse mesmo raciocínio, acabam virando o contrário. Acabam fazendo exatamente com que a fé vá se dissipando cada vez mais e ele se torne simplesmente, né, ele se mova simplesmente baseado naquilo que o mundo físico pode oferecer, que as experiências que ele vive podem oferecer. E todo mundo pensa assim, mas você deixou de acreditar em Deus. Isso é negativo? Não, não é negativo. Isso é um processo de aprendizado. Aquele que hoje não acredita terá necessariamente que no futuro viver experiências que vão instigá-lo a fazer com que aquilo que é natural, que o leva em direção a Deus, vá de uma forma também acompanhada pela própria razão. Então se eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha pessoal, eu sinceramente não acredito em Deus. Todo mundo ficaria, nossa, que blasfêmia, mas por que você fala isso? Calma, esse é o meu momento. Pela experiência de vida que eu tenho, com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com as vivências religiosas que eu já tive, infelizmente, isso me levou para um caminho contrário. Mas vai chegar um momento em que eu vou ser trazido de volta para esse caminho. Então, para aquele indivíduo que fala que é ateu, que normalmente as pessoas combatem, porque você é ateu, eu não acredito que você é ateu. Tá bom, se você é ateu, qual é o problema? Me dá um abraço, vamos comer uma pizza, não se fala nisso. E é assim que a gente vai vivendo, cada um no seu próprio momento. Cada um vivendo as suas próprias experiências. Existem aqueles que têm o seu momento de fanatismo, existem aqueles que têm o momento de descrença, existem aqueles que têm os momentos de expectativa, está aguardando detalhes para fortalecer, e existem aqueles que conseguiram concretizar as suas próprias crenças. Cada um no seu próprio momento. A essa hora não, Guru, está muito cedo. A Fraterna colocou, né, principalmente o ser, que tem um corpo que funciona perfeitamente, sem que se possa explicar como começou. A mesma coisa, né? O Marco Aurélio colocou, pode-se nascer espírita? O que a gente lembra, Marco Aurélio, é que você não nasce, você se torna por uma questão de consciência. Né? Muita gente dizia assim, olha, eu nasci católico, porque eu nasci numa família católica, porque eu fui batizado no catolicismo, quer dizer que eu nasci católico? Não, me colocaram dentro dessa linha. Então eu me transformo nisso a partir do momento em que eu aceito. Então eu posso me transformar num espírita, posso me transformar num ateu, posso me transformar num católico, num protestante, num judeu, num muçulmano, num hinduísta, budista, qualquer coisa. Então, na verdade, assim, eu começo a ser educado dentro dessa linha. Mas isso significa que eu seguirei isso a partir do momento em que eu começar a ter o meu próprio livre-arbítrio? Em que eu começar a viver as minhas experiências? Não.
Muitos de nós que somos espíritas hoje, nascemos em famílias católicas, em famílias evangélicas. Então por isso a gente pensa assim, bom, se eu nasci naquela época, fui batizado naquela época. Eu fui batizado, por exemplo, em Aparecida do Norte, né, o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Isso há 45 anos. De lá para cá me transformei em evangélico, me transformei em esotérico, me transformei em espírita e hoje estou aqui. Então quer dizer, nós tomamos essa decisão, porque na verdade essas religiões, ou cada uma dessas religiões, incluindo o espiritismo como sendo religião na sua condição natural de religar o homem a Deus, nós podemos dizer que são filosofias de vida e que as pessoas escolhem a forma que querem viver. Então eles podem te direcionar, te estimular, te incentivar, mas chega um momento em que você toma a sua própria decisão. Eu quero continuar aqui ou quero continuar lá. Então dizer que alguém nasce espírita, nós não nascemos nada, nós nascemos espíritos. A partir daí nós começamos a tomar as decisões para formar a nossa personalidade e as nossas preferências, né? Deixa eu ver aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender a filosofia espírita verdadeira. Exatamente por isso, Bezerra de Menezes, né, Dr. Bezerra de Menezes, ele na sua biografia, para quem assistiu o filme Bezerra de Menezes, acho que é O Espírito o nome do filme, né, que foi até interpretado pelo Carlos Vereza, né? Acho que é Carlos Vereza o nome do ator, né? Se eu estiver errado me corrijam. Ele tem uma passagem da vida dele que ele diz assim, que quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos, ele já era médico, formado, tinha família católica, era um católico. De repente ele teve contato com o Livro dos Espíritos, começou a ler e falou assim, meu Deus, eu já conheço tudo isso. Então, na verdade, nós começamos a fazer um resgate de muitas experiências que não necessariamente são espíritas. Carlos Vereza, né? Obrigado. Que não necessariamente são espíritas. Muitos de nós encontramos no espiritismo ideias que nós já compartilhávamos há muito tempo. Seja através de um contato com uma doutrina oriental, seja em contato com raciocínios próprios. Diário de um Espírito. Obrigado, Fernando. Esse é o nome do filme. Então, significa que o fato de eu acreditar em reencarnação, significa que antes disso eu era espírita numa encarnação anterior? Não. Muitas vezes a ideia de reencarnação era algo que já me encantava em doutrinas, por exemplo, como o hinduísmo, como o budismo, como outras tradições antigas. Acreditar no mundo espiritual significa que eu era espírita no passado? Não. Muitas vezes eu já tive uma sensibilidade no passado que me aproximava do espiritismo. Então, temos essa afinidade, essa facilidade para compreender o espiritismo, mostra que nós já tivemos experiências em contato com essas ideias, que não necessariamente estivessem organizadas dentro do espiritismo, mas que para nós eram lógicas, eram racionais, né? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. O Brás colocou, no dia que descobri que a doutrina espírita veio à Terra sob o comando de Jesus, fiquei dos mais felizes, né, Brás? Legal. A pergunta é, por que desde muito pequeno entendo o espiritismo com incrível facilidade? Porque você já teve afinidade, facilidade com outras doutrinas. Eu, quando era garota, tinha medo do espiritismo. Né? Já contei para vocês que eu tinha pavor do espiritismo. Eu não tocava no Livro dos Espíritos que tinha na prateleira de casa. Né? Por que isso tudo? Porque experiências pessoais em casa, com mediunidade dentro de casa desequilibrada, aquela coisa que traumatizava, que gerava medo. Hoje a gente está aqui falando de espiritismo. Nada como um dia depois do outro. Vamos em frente, né? O Brás colocou, né, e tem mais, a doutrina ficará conosco para sempre na Terra regenerada. E eu acho que ela vai além, Brás. Eu acho que a doutrina espírita, nos moldes que nós conhecemos hoje, é aquela cartilha onde nós estamos aprendendo a alfabetização. Quando chegar ao mundo de regeneração, a doutrina espírita vai alcançar uma dimensão que vai fazer com que o mundo todo se torne conectado com o mundo espiritual, independente das crenças. Eu acho que vai muito além disso tudo ainda. Né? Porque a doutrina hoje está baseada nos livros. Então a gente fica debatendo o livro isso, o livro aquilo e coisa e tal. Vai chegar um momento em que nós teremos essa facilidade de conexão com o mundo espiritual de algo absolutamente natural. A mediunidade não será uma exceção, será a regra. Né? Qual é o caminho que você me sugere para o meu desenvolvimento espírita? Né? Caridade, amor e caridade. E o estudo tanto quanto possível. Como os espíritos dizem, né? O próprio Espírito Verdade, amai-vos eis o primeiro mandamento, instruí-vos eis o segundo. Então, colocar em prática isso o tempo todo.
né, e estudar tanto quanto possível, porque o conhecimento fortalece as nossas ações, nos dá a melhor direção. Esse é o ponto comum. A Miriam colocou nessa sensação de recordação, não seria a confirmação das ideias que trazemos da nossa realidade? Sim, também, sem dúvida, né? Eu sempre tive dúvida nisso, né? O espírito reencarna e aqui vive profundamente a crença no paraíso e inferno, mesmo tendo vivido uma outra realidade espiritual. O detalhe, Miriam, que você colocou, né? Não seria a confirmação de ideias que trazemos? Para aqueles que têm essa sensibilidade, sim. Se isso fosse tão simples, nós não teríamos pessoas que escolheriam, por exemplo, serem muçulmanas, serem católicas, serem ateias, porque elas trazem também recordações do seu passado. Só que muitas vezes nós temos uma facilidade porque algumas informações a esse respeito estão ainda vivas dentro do nosso inconsciente. E aí quando nós temos um contato com ela, ela simplesmente aflora. Agora, muitas outras pessoas tiveram vivências intensas dentro dessas religiões tradicionais do passado, foram para o mundo espiritual, tiveram um aprendizado, mas a consciência ainda estava muito conectada nas suas personalidades anteriores. Tanto que trazem não apenas tendências, comportamentos, ideias, mas também crenças. Então aquele espírito que vai para o mundo espiritual não consegue se desapegar da sua personalidade humana, terrena, vamos dizer assim. Quando ele volta, ele simplesmente dá continuidade àquilo que ele viveu. Muitos de nós fizemos isso, só que a gente conseguiu se desprender um pouco mais, conseguiu ter um pouco mais de liberdade, conseguiu se desamarrar. É como se, para a gente ter uma ideia, usando assim uma imagem para facilitar o nosso entendimento, é como se nós estivéssemos andando no meio de um pântano, com aqueles cipós enroscados em nós. E a gente tenta se desvincular e não consegue. Para uns, conseguem sair da água, mas amarrados nesses cipós, que com o tempo voltam para onde estavam. Outros conseguem se desvencilhar deles, conseguem se desamarrar. Nós nos desamarramos de muitos desses cipós, mas outros ainda nos prendem aqui. Daí nós temos os nossos vícios morais, as nossas dificuldades e tudo mais. Então é tudo uma questão assim, nós vivemos essa sequência de existência que nós temos hoje. Cada encarnação, ela não é independente. Não são encarnações separadas. As encarnações que nós temos, elas estão conectadas na anterior. Me lembro de Maíse Braga. Maíse Braga é uma palestrante muito conhecida lá na Comunhão Espírita de Brasília, lá na terra do embaixador. E a Maíse, ela sempre dizia assim: nós somos o presente, aliás, nós somos o passado em forma de presente. Ou seja, o que nós somos hoje nada mais é do que o reflexo do passado transformado com aquilo que aconteceu de mudanças na erraticidade, nesse período inter-encarnações. Né? Então esse inter-encarnações significa que nós éramos, vivíamos de uma forma, fomos para o mundo espiritual, recebemos algumas influências, mergulhamos de novo na matéria, trazendo aquilo que nós éramos, talvez melhorado com aquilo que aconteceu no mundo espiritual, ou muitas vezes traumatizado com o que aconteceu no mundo espiritual. Então as nossas encarnações nada mais são, como eu já falei para vocês, correntes, cujos elos estão conectados diretamente, um arrastando o outro. Nós arrastamos aquela corrente enorme de experiências do passado. Só que cada elo vai se transformando a partir do momento em que nós evoluímos nesse processo de transformação, né? A Fê colocou aqui, né, são nossas diversas consciências, né? São as experiências de uma mesma consciência, podemos fazer assim, né? Podemos colocar assim. Então, esse é exatamente o entendimento que nós temos. O Dudu colocou lá em cima, né? Eu conheci e li as palavras dos monges tibetanos e aquilo me trazia uma tranquilidade tão grande, mas ainda não respondi a algumas dúvidas, né? Quando conheci o Evangelho, o Livro dos Espíritos, me tornei espírita, porque ali tinham todas as minhas respostas. E como um fio de barbante, né, onde eu pego uma ponta e vou dedilhando, né, e chego ao final, né, que se chama Espiritismo. Né? Muitos se aproximaram, por exemplo, por contato com essas novas filosofias. Outros se aproximaram por traumas, como foi meu caso,
Eu tive que viver uma experiência difícil para tentar encontrar respostas. Aí depois eu comecei a pegar esse tal livro dos Espíritos e comecei a ler e percebi que ele não mordia, não fazia nada e não trazia assombração para minha casa, né? Então, fazia isso. Então, cada um de nós tem uma experiência particular. Outros buscam por insatisfação, outros buscam por satisfação, por influência, por trauma, por curiosidade. Cada um tem seu próprio caminho, né? Essa que é a parte importante. Vamos lá, continuando. Em todos os tempos, vamos voltar agora para o universo, né? Saímos agora da Terra e vamos subir para o universo. Em todos os tempos, debaixo de todos os climas, e isso foi a razão de ser de todas as religiões, sentiu o espírito humano essa tendência inata que corresponde a uma necessidade do mundo, a propensão de elevar-se acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material, acima de tudo que é vacilante, transitório e que lhe não pode dar uma completa satisfação, para só inclinar-se ao que é fixo, permanente, imutável no universo, e alguma coisa de absoluto e de perfeito, em que identifique todas as potências intelectuais e morais, e que seja um ponto de apoio no seu caminhar avante. Acha tudo isso em Deus, pois, fora dele, nada pode dar-nos essa segurança, essa certeza, essa confiança no futuro, sem as quais flutuamos à mercê da dúvida e da paixão. E lembrando também, me veio aqui uma imagem agora enquanto eu li essa passagem, que todos nós temos essa propensão em buscar Deus. Mas por que tem algumas pessoas que se afastam de Deus? Nós colocamos primeiro as interpretações que são feitas hoje pelas escolas religiosas, que pelo fato de eu ter um determinado tipo de conhecimento, uma linha de raciocínio diferente, eu não aceito aquilo que me é apresentado, eu não aceito a forma como o mundo espiritual me é apresentado, eu não aceito a forma como a vida continua depois da morte física, e eu não aceito a própria existência de Deus e nada daquilo que diz respeito ao mundo espiritual, porque eu nego a forma como me é apresentado. Mas existem outras situações em que as pessoas negam o mundo espiritual por um trauma. Como a gente acontece muito, muitas pessoas passam a negar Deus quando sofrem uma dificuldade em suas vidas íntimas, como a perda de um ente querido, como a perda de um patrimônio. Tem um depoimento interessante num documentário chamado Cartas Psicografadas de Chico Xavier. Não são aquelas 3 cartas que falam da absolvição daquelas pessoas que praticaram, né, que cometeram um assassinato na época e depois foram absolvidas e tal. São mães e famílias, de modo geral, que trazem depoimentos sobre cartas que receberam através, né, do Chico Xavier, depois da perda de um ente querido. E muitos ali nós víamos, né, alguns, falavam exatamente nisso, que no momento em que um ente querido desencarnava, ele dizia assim: a partir de agora eu não quero mais ouvir falar de Deus. Porque ele entendia que Deus era culpado por aquilo que acontecia. E a doutrina espírita hoje vem como consolador prometido porque ela traz o que para nós? Entendimento a respeito desse processo. Então todos nós, sendo espíritos, nós vivemos na matéria com um prazo de validade. Quando esse prazo de validade se extingue, que pode ser pequeno prazo, médio prazo ou longo prazo, né, curto prazo, médio ou longo prazo, nós retornamos à nossa natureza. Enquanto que, pelo fato de nós termos as crenças atuais, fazem exatamente o contrário. Você sai do nada e começa a existir. E de repente vem Deus e te arranca de onde você estava. E aí a pessoa fala assim: eu passo a odiar Deus. Nós temos muitas experiências que são mostradas em filmes, né, de pessoas que perdem a fé, de pessoas que deixam de frequentar suas religiões a partir do momento em que passam por uma situação dolorosa, porque acreditavam que Deus tinha a obrigação de satisfazer a ela própria e não simplesmente fazer com que sua lei fosse cumprida. Então cada um, como eu falei para vocês, cada um tem o seu momento. Então ninguém está certo, ninguém está errado. Todo mundo está vivendo as experiências que lhes são oferecidas. Alguns escolhem um caminho seguindo, afinizado com essas leis naturais, outros se distanciam temporariamente pelas dificuldades, mas depois naturalmente
pela conscientização, pelo reequilíbrio, retomam então a sua trajetória original. Cada um no seu tempo. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Fraterno colocou: os jogadores, quando conseguem fazer um gol, levantam as mãos para o céu agradecendo a Deus. Todos fazem isso, né? Pois é. É uma tendência natural, né? Objetar-nos-ão, talvez, com o uso funesto que as religiões fizeram da ideia de Deus. Né? Ou seja, vão nos questionar, né? Mas que Deus é esse? Né? Se vocês forem no YouTube, por exemplo, e vocês colocarem assim, ateísmo, vocês verão muitos vídeos. E o argumento que aqueles que se consideram ateus utilizam é exatamente isso. Como é que Deus pode permitir a doença, a fome, a guerra, a destruição? Exatamente isso, esse é o argumento que é colocado. Então, fica se perguntando, porque já que Deus é o Criador do universo, é o Pai de todos, como é que Ele permite que isso aconteça? É o argumento que Leon Denis está colocando aqui. Objetar-nos-ão, talvez, com o uso funesto que as religiões fizeram da ideia de Deus. Mas que importam as formas extravagantes que os homens têm emprestado à divindade? Para nós, mas não são que deuses quiméricos, criados pela razão débil das sociedades, essas formas poéticas, graciosas ou terríveis, apropriadas às inteligências que as conceberam. O pensamento humano, agora mais amadurecido, afastou-se dessas velhas formas. Esqueceu esses fantasmas e os abusos cometidos em seu nome, a fim de se dirigir com impulso poderoso à razão eterna, para Deus, foco universal da vida e do amor, em que nos sentimos viver, como o pássaro no ar ou o peixe no oceano, e por quem nos sentimos ligados a tudo que existe, foi e será. Tem aqui quando se fala sobre essa ideia de Deus equivocada, nós podemos imaginar, por exemplo, Leon Denis estava no século XIX, então ele falava, isso que ele fala com experiência própria, né, em que na Idade Média Deus era apresentado como aquele destruidor de pessoas, aquele que queimava, aquele cujas instituições agiam em seu nome. Voltando um pouco mais no tempo, nós temos, por exemplo, aquela briga entre cristãos e muçulmanos na época das cruzadas. Nós tivemos 8 cruzadas sanguinárias, em que de um lado Alá era o grande poderoso e que motivava aqueles exércitos a destruir os infiéis. Do outro lado, nós tínhamos Deus que impulsionavam os cristãos a destruírem aqueles que violavam o santuário cristão. Então nós tínhamos os homens sempre brigando em nome de Deus. Se eu falar para você assim, você prefere acreditar em quem? Em Deus ou em Alá? Para nós, Alá é a representação do islamismo, e o islamismo, infelizmente, uma belíssima religião, ela é representada por ela se destaca na mídia, principalmente por aqueles que agem negativamente, por aquela minoria desequilibrada, que é no caso daqueles que são os fanáticos, os terroristas, que agem em nome de uma doutrina que prega o amor. Mas aí na mídia, você pensa assim, olha, eu sou muçulmano. Aqui no Brasil a gente não tem tanto problema com isso, porque a gente não sofre por isso. Mas nos Estados Unidos, se uma criança vai na escola e pergunta qual é a sua religião, ela fala que é muçulmana, todo mundo chega em casa e fala, mãe, tem uma criança muçulmana aqui. Aí você já começa a pensar na família, já começa a pensar em terrorismo, aquela coisa toda. Então a gente vê que a gente começa a construir uma imagem de Deus a partir da nossa condição limitada, do nosso entendimento equivocado, como Leon Denis coloca, deuses quiméricos, fantasiosos, criados pela razão débil das sociedades. Essas formas poéticas, graciosas ou terríveis, apropriadas às inteligências que as conceberam. E continua. A ideia de que as religiões vieram de Deus apoiava-se em uma revelação pretensamente sobrenatural. Ainda hoje admitimos uma revelação das leis superiores, porém racional e progressiva, que ao nosso pensamento se patenteia pela lógica dos fatos e pelo espetáculo do mundo. Essa revelação acha-se inscrita em 2 livros sempre abertos perante os nossos olhos. O livro do universo, onde em caracteres grandiosos aparecem as obras divinas, e o livro da consciência, no qual estão gravados os preceitos da moral. As instruções dos espíritos,
colhidas em todos os pontos do globo, por processos simples e naturais, não fazem mais que confirmá-la. É por meio desse duplo ensino que a razão humana se comunica, no seio da natureza universal, com a razão divina, cujas harmonias e belezas, então compreende e aprecia. Olha que beleza que Leon Denis coloca, né? Livro do universo, onde a ciência compreende as leis que regem a matéria, e a lei da consciência, onde as leis morais se fazem presentes. Então, quando nós olhamos hoje na nossa sociedade, e a gente começa a observar a conduta da sociedade com relação não apenas às manifestações, mas na relação com o seu semelhante, na fome, no egoísmo, no consumismo e tudo mais, nós percebemos que, embora todos nós tenhamos esses dois livros para apreciar, basta apenas que nós tenhamos a capacidade de olhar e a capacidade de pensar. Nós teremos acesso a esses dois livros, mas muitos de nós sequer tocamos nesses livros. Preferimos criar nossas próprias fantasias. Aquelas fantasias que nos trazem, de certa forma, uma certa satisfação. Se isso me torna feliz com essas ideias, então eu vou viver através, sendo submetido à lei de causa e efeito. Lembrando que lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva, é uma lei de compensação. E essa compensação pode ser positiva ou pode ser negativa. Se eu viver afinizado com as leis naturais, a lei de causa e efeito vai me proporcionar um resultado feliz. Um resultado que me auxilia no meu impulso. Se por acaso eu me desvio, a lei de causa e efeito vai me trazer de volta. Então, como diz aquele pensamento que eu sempre gosto de trazer para vocês, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Esse destino é a lei de causa e efeito. Vai conduzir aquele que o aceita, quer dizer, você está indo bem, continua seu caminho. Quando eu me desvio, vem aqui que você está saindo do caminho, vem de volta e chega arrastado. E muitas vezes se machuca bastante. Então temos essas duas leis. É a balança da vida, Fernando, sem dúvida. Temos essas duas leis que são fundamentais, as duas principais revelações. A revelação do universo, em que a ciência vai gradativamente descobrindo partes do universo, e a lei da consciência, em que ela vai descobrindo cada vez mais a profundidade dos valores que nós cultivamos. Indo em frente. Na hora em que se estendem pela terra o silêncio e a noite, quando tudo repousa nas moradas humanas, se erguemos os nossos olhos para o infinito dos céus, lá veremos inumeráveis luzes disseminadas. Astros radiosos, sóis flamejantes seguidos de seus cortejos de planetas, rodopiam aos milhões nas profundezas. Até às mais afastadas regiões, grupos estelares desdobram-se como esteiras luminosas. Em vão, o telescópio sonda os céus, em parte alguma do universo encontra limites. Sempre mundos sucedendo mundos, e sóis a sóis, sempre legiões de astros multiplicando-se, a ponto de se confundirem em poeira brilhante nos abismos infindáveis do espaço. A poesia de Leon Denis, né? A beleza de Leon Denis falando sobre o espaço. Bom trabalho, Felipe. Até a próxima. Quais expressões humanas que vos poderiam descrever os maravilhosos diamantes do escrínio celeste? Sírius, 20 vezes maior que o nosso Sol, e este a seu turno, equivalendo a mais de 1 milhão de globos terrestres, reunidos. Aldebaran, Vega, Próximo, sóis rosados, azuis, escarlates, astros de opala e de safira, sóis que derramais pela extensão de vossos raios multicores, raios que, apesar de uma velocidade de 70 mil léguas por segundo, a nós só chegam depois de centenas e de milhares de anos. E vós, nebulosas longínquas, que produzis sóis, universos, informação, cintilantes estrelas apenas perceptíveis, que sois focos gigantescos de calor e luz, eletricidade e vida, mundos brilhantes, esferas imensas, e vós, povos inumeráveis, raças, humanidades siderais, que os habitais. Nossa fraca voz tenta em vão proclamar a vossa majestade, o vosso esplendor. Impotente, ela se cala, enquanto nosso olhar fascinado contempla o desfilar dos astros.
Mas quando esse olhar abandona os vertiginosos espaços para repousar sobre os mundos vizinhos da Terra, sobre as estrelas filhas do Sol, que como a nossa gravitam em torno do foco comum, que se observa em sua superfície. Continentes e mares, montes e bancos de gelo acumulados em redor dos polos. Observamos que esses mundos possuem ar, água, calor, luz, estações, climas, dias, noites, em uma palavra, todas as condições da vida terrestre que nos permite presumir neles a morada de outras famílias humanas, crer que são habitados e têm sido ou serão um dia, em algum dia. Tudo isso, astros resplandecentes, centros de sistemas, planetas secundários, satélites, cometas vagabundos, está suspenso no espaço, agita-se, afasta-se, percorre órbitas determinadas e é levado com rapidez espantosa através das regiões infinitas da imensidade. Por toda parte, o movimento, a atividade, a vida manifestam-se no espetáculo do universo, povoado de mundos inumeráveis, rolando sem repouso nas profundezas do céu. Então está aqui, nessa passagem, é de Leon Denis, que fala, aqui em cima, claro, ele fala um pouquinho, né, de acordo com o conhecimento da época, imaginando as características dos planetas à nossa volta que poderiam habitar vida, sendo que hoje a nossa ciência fala exatamente o contrário, né, que as condições dos planetas do nosso sistema são incapazes de habitar vidas biológicas como a nossa, né, pelo menos dessas características que nós temos hoje. Mas Leon Denis, utilizando o conhecimento da época, traz para nós, em toda a sua poesia, essa descrição do que seria o universo, né, quando nós olhamos toda essa grandeza da criação e também de todas as leis que regem esses astros. Então, essa é a nossa parte, né, a primeira parte do nosso estudo, e no próximo encontro nós continuaremos aqui na página 63 falando, né, sobre essas passagens que tratam de nos auxiliar nesse raciocínio a respeito do universo e de Deus. Primeiro é preciso entender aquilo que nós somos capazes de perceber. Depois, seguir aquilo que nós sentimos, né? Porque todos nós somos guiados em direção a Deus por um sentimento que para nós é inexplicável, que é exatamente a tendência em que a criatura alcança exatamente ali a presença do próprio Criador. Então, ao próximo encontro nosso, a gente vai falar uma lei que regula essa circulação formidável, a lei universal da gravitação. Então, aí Leon Denis vai falar um pouquinho sobre a gravidade, né, que é uma das principais leis do universo que fazem exatamente com que tudo aquilo que exista de matéria, né, no universo seja exatamente constituído por causa, né, dessa lei da gravidade. Então, vimos essa primeira parte, para quem quiser depois continuar lendo. Nós temos aqui no livro Depois da Morte, no capítulo 9, Universo e Deus. Nós vamos continuar isso na semana que vem, porque na próxima quinta-feira é feriado, Corpus Christi, nós não teremos estudos. Não, esquecem. Dia 18, quarta-feira, né, aqui de 2014, nós daremos continuidade a esse estudo. Então, amanhã tem estudo normal, depois na quinta-feira nós não teremos por causa do feriado. Tá? Então, pessoal, vimos aqui, né, através desse nosso bate-papo, conseguimos aqui gastar um pouquinho mais dos nossos neurônios, mas não se preocupem que depois eles se regeneram. E estaremos de volta aqui então amanhã, né, para dar